Pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo passado vimos sobre fundamentos da programação. E nesse vídeo aqui a gente vai entender um pouco mais sobre o controle de fluxo, de como o código se porta. Então basicamente a gente até deu uma olhadinha no vídeo passado, mas agora a gente vai entender de fato, vamos nos aprofundar ainda mais. Para isso eu gosto de usar um exemplo bem prático que eu gosto muito, que é viagem. Porque viagem exige planejamento. E um código ele também você precisa planejar. Você precisa entender como o seu código deve se portar antes de escrevê-lo. Então hoje vamos escrever um código que simula a viagem, aprendendo a controlar fluxo e decisões. Já estou aqui com o Visual Studio Code aberto e a primeira coisa que precisamos ter em mente é o quê? Então a gente tem que sempre pensar no contexto. Então, viagem. Para viajar, as duas primeiras coisas que precisamos é o quê? O saldo, precisamos ter o dinheiro em conta e saber o preço da passagem. Perguntar ao usuário, pois a gente quer um código dinâmico e não um código chumbado ali, um código que você toda vez que execute, ele tenha algo diferente, baseado no que o usuário escreve. Primeiro eu vou perguntar quanto ele tem, qual o seu saldo atual. E aí eu vou criar aqui em cima primeiro um scanner, que também viu na aula passada, que serve para pegar o input, né, o que o usuário insere no terminal. Então eu vou criar um scanner, que é igual a um new scanner. Basta você copiar isso, se você não viu na aula passada. Então isso aqui gera um scanner. E aqui o que a gente faz? A gente cria um double. Tem os tipos aqui, você tem que se acostumar. Então eu vou chamar de saldo, é igual a scanner.next. E como a gente quer um double, um next double. E aqui a gente está pegando o saldo do usuário. E a segunda coisa é um... Vou imprimir aqui para avisar ele que agora eu quero um... Qual o preço da passagem? Vou botar em reais também. Em reais. Acho que assim tá bom. E vou criar aqui uma variável também, double passagem. Preço, passagem já dá pra entender, né? Então passagem, scanner.next double, que a gente quer o próximo double. E por que double? Basicamente porque quanto o preço da passagem podem ser valores quebrados. Então pode ser 1973,43 centavos. Então a gente tem aquelas casas decimais. A partir desse momento a gente já começa a usar double. Porque se a gente estivesse usando int, ele ignoraria esses 43 centavos. Mas para esse caso, para esse contexto, os centavos é importante, a casa decimal é importante. E vamos começar simples. Se saldo for maior ou igual à passagem, a gente exibe o seguinte. Obviamente que para viajar não basta só ter o valor da passagem, a gente vai imprimir aqui que ele consegue viajar. Então, print ln para quebrar a linha, nesse caso aqui. Nesse outros casos aqui eu não quero quebrar a linha, quero que fique na mesma linha. Você pode viajar. Você pode viajar. Não, vai exibir o quê? Saldo insuficiente. Ok, então vamos dizer. Aqui eu vou dar um. Só para ele parar de reclamar. Scanner.close para encerrar o scanner. Então, então executando, qual é o seu saldo atual? O saldo atual é 1.200. O preço da passagem é 1.203. Saldo insuficiente. Isso só acontece porque a gente está considerando os centavos. Porque se a gente não tivesse considerando os centavos, ele ia arredondar esse cara aqui no inteiro. E só ia considerar o 1.200. E aí ele ia dizer o quê? Maior ou igual. Ia dar verdade, porque ia ser 1.200 igual a 1.200. Então é importante você se atentar a esses detalhes. Dependendo do contexto, qual tipo você vai usar. Quando a gente está falando de números principalmente. Então saldo insuficiente. Vou executar de novo. Seu saldo é esse. E a passagem é 143. Vou deixar esse cara aqui um pouco mais complexo. Vou adicionar um else if, que vai ser o seguinte. Se saldo maior ou igual a passagem vezes 0,8 ou 0,8. Se saldo maior ou igual a passagem vezes 0,8, o que é que eu quero dizer com isso? Que passagem vezes 0,8 é a mesma coisa que 80% do valor da passagem. Então, se o meu saldo é maior ou igual a 80% do valor, se ele for maior ou igual, ele já vai cair aqui no if, então a gente já sabe. Mas a gente sabe que não é maior ou igual. Mas a gente vai deixar por garantia aqui, maior ou igual a 80% do valor, a gente vai dizer o seguinte, quase consegue viajar. Ou seja, eu não tenho o preço da passagem, mas eu já tenho pelo menos 80% do valor dela, que é o que a gente verifica com esse else if aqui. Então é um caso, e aí você vê que a gente já está trabalhando com porcentagem aqui, então 80% do valor, e para na matemática conseguir quanto por cento do valor representa, a gente multiplica
o valor vezes 0 ponto, a porcentagem que a gente deseja. Então, a partir desse momento, a gente cria níveis de condições. Não é agora é tudo ou nada. Não é se tem a passagem ou se não tem. A gente está fazendo uma análise a partir desse momento. A gente tem? Ah, beleza. Mas a gente tem pelo menos 80% do valor? Tá, agora vamos adicionar mais um novo tipo de dado, que é o seguinte. System.out.println, print que diga, que é o seguinte, milhas. Você tem milhas disponíveis? Vou te perguntar se ele tem milhas disponíveis e vou dizer que é um booleano tem milhas. É igual ao scanner.next boolean, porque a gente está falando do boolean, porque agora a gente está dizendo que o tipo da variável é booleana, então o scanner, para poder associar esse valor, tem que ser booleano. Então tem milhas. Então se ele tem milhas, ele pode viajar. Então o que é que vai acontecer? A gente vai utilizar o operador ou, que é a barra barra, que é a barra em pé. Que é ou seja, basta uma das condições ser verdade, é isso ou aquilo, para a condição ser verdade. E temos também o i. O i é o seguinte, isso e aquilo e n aquilos. Então tudo tem que ser verdade para a condição ser verdade. Então com ou basta um ser verdade, com i tudo tem que ser verdade. Então se ele tem o saldo maior ou igual ao preço da passagem, ou ele tem milhas, então se isso é verdade, ou se isso é verdade, ele pode viajar. E ele não tem milhas, então se o saldo ele é maior ou igual ao preço da passagem, ou melhor, se o saldo é maior ou igual a 80% do valor da passagem e ele não tem milhas, mas o que acontece se o valor tem milhas aqui tiver valor falso nele? A gente usa o exclamação. O exclamação serve para negação. Então, tem milhas, tem um valor falso. E não tem milhas, o falso se torna uma verdade nesse caso. Porque de fato ele não tem milhas. Se a gente está negando, você quase consegue viajar. Falta pouco e está sem milhas. Ou melhor, você quase consegue viajar, mas está sem milhas. O saldo é 300, o preço da passagem é 350, mas ele tem milhas. True. Então, você pode viajar. Então vamos para o caso em que ele cai no Elcif. Qual é o seu saldo? Meu saldo é 860, o preço da passagem é 1000. E eu não tenho milhas. Então você quase consegue viajar, mas está sem milhas. Então, eu não tenho milhas, pois se eu tivesse milhas, mesmo eu não tendo o valor da passagem, verificamos que eu poderia viajar, mas como eu tenho 80% do valor e não tenho milhas, eu quase consigo viajar. E no pior caso, tá difícil. Agora, um detalhe muito importante. Qual é o seu saldo? Meu saldo é menos 123. Opa, ele aceita. Por quê? Porque mesmo negativo isso é um valor numérico aceito. Então o que a gente precisa fazer? Pelo nosso contexto, não existe saldo negativo. Ou você não tem saldo, que é zero, ou você tem alguma coisa. Então vamos adicionar um while, né, que é enquanto. Então, enquanto o saldo while saldo for menor ou igual a zero, a gente até poderia aceitar o zero aqui, mas a gente não quer aceitar o zero, vamos aceitar no mínimo um, ele tem que ter pelo menos R$1. Então, sysout, println, valor inválido. Digite o valor digite o valor do saldo. E vou dizer que o saldo, sem usar o double, porque a gente só está reatribuindo o valor ao saldo que já existe, e vamos dar um scanner.nextDouble. Com esse código garantimos que o saldo nunca vai ser negativo. Então se eu insiro menos 4, valor inválido, digite o valor do saldo. Bota aqui em reais. Beleza. 23, ele aceitou e agora perguntou o preço da passagem. Vou cancelar de novo. E aí eu vou fazer a mesma coisa para a passagem. Porque também não existe preço negativo em passagem. A passagem tem que ser maior que zero. Então enquanto a passagem for menor que zero, a gente quer que ele entre aqui se a passagem for um número negativo. Então quando ele for menor que zero, passagem é igual a scanner.nextDouble. Então o valor agora vai ser 1.390. E o preço da passagem é menos 13. Opa, valor inválido. É zero, foi de graça. Então só uma correção. Se o saldo for zero, eu posso aceitar. Por quê? Porque até existe saldo igual a zero. E na passagem eu fiz o seguinte. Se a passagem for menor ou igual a zero, eu continuo aqui dentro. Por quê? Porque a passagem não existe uma passagem com valor zero. A passagem tem que custar alguma coisa, tem que ser de 1 para cima. A saldo a gente já pode ter saldo igualado a zero, né? O cara não tem saldo nenhum, é zero. Então, perceba que tudo é questão contextual também. Poderia ter dito que tudo pode ser de zero para cima, ou que tudo poderia ser de apenas de 1 para cima. Enfim. Mas se a gente for pensar na lógica, a gente pode ter um saldo igual a zero. Eu posso ter R$0 na minha conta.
mas eu não posso comprar uma passagem por R$ 0. Então a gente fez assim, e aí depois a gente perguntou se ele tem milhas, e segue o fluxo normal, a gente só tá validando. E aí aqui no final, depois do if, se ele puder viajar, quantos dias vai durar sua viagem? E aí eu criei uma variável dias, scanner.nextInt, então a gente vai usar o for para saber qual dia a gente está na viagem. Então quando a gente executar, meu saldo é 900, o preço da passagem foi 500, mas eu tenho milhas, então eu posso viajar de todo jeito. Você pode viajar. Quantos dias vai durar sua viagem? 9 dias. Dia 1, aproveite sua viagem. Dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos os dias estão aí. Mas tem um detalhe, por exemplo. Na nossa lógica aqui, é o seguinte. Meu saldo é 0. A passagem é 1.000. Eu não tenho milhas. Tá difícil, hein? E quantos dias vai durar sua viagem? Pô, não importa, porque a gente não vai poder viajar. Então vou por 9 de novo aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável booleana aqui, que é o seguinte. Um boolean. Cria uma variável booleana aqui, pode viajar. E se eu puder viajar, além de imprimir que você pode viajar, eu vou fazer o seguinte, vou dizer que pode viajar é igual a true. Então, eu estou dizendo que ele pode viajar. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Se pode viajar, por enquanto eu vou inserir todo esse carinha aqui dentro. A variável pode viajar pode não ter sido inicializada. Por quê? Porque a gente não atribui nenhum valor a ela. Mas se o saldo for maior que o preço da passagem, ou se eu tiver milhas, eu digo que ela é true. E se caso não for true, a gente em nenhum momento atribui um valor a ela. Então quando ele vai verificar aqui, qual é esse valor? Porque a gente não disse. Então, se a gente não vai atribuir de certeza um valor a ela, a gente não quer sair aqui, pô, se for no else if ele é falso, se for no else ele é falso. A gente já inicia ele com falso. Eu acho que deu para entender. Então deu para entender, né? Então, a gente vai ter que inicializar ela com falso, porque o único momento em que a gente está atribuindo valor é quando a gente pode viajar. Caso contrário, para não atribuir nenhum valor inicial a ela, a gente teria que vir no else if, adicionar um valor, e vir no else, adicionar outro valor. Porque se a gente não cobrir esses outros casos, se ele entrar aqui, quando ele chegar aqui no if, ele vai validar uma variável que não tem valor nenhuma. Meu saldo agora é 4.999, a passagem é 9.000, mas eu tenho milhas. Você pode viajar. E aí, quando a gente fez isso, a gente definiu o valor como true. E aqui ele entra nesse if que pergunta quantos dias vai durar sua viagem. Vai durar 3. Dia 1, dia 2 e dia 3. Vou executar de novo. Vou dizer que meu saldo é 900. Vou dizer que o preço da passagem é 1.900 e vou dizer que eu não tenho milhas. Então, tá difícil e o programa se encerrou. Então, após encerrado, ele não chegou e perguntou quantos dias ia durar minha viagem. E com isso a gente aprende a controlar o fluxo. Então, perceba que tudo vai depender do contexto, da lógica por trás do nosso programa, do que ele precisa. Então você tem que se atentar, você tem que fazer o planejamento. Antes de sair escrevendo o código, entenda quais são as condições necessárias para cada passo. Porque feito isso, você constrói as decisões do seu código. A gente viu a gente construindo o nosso programa aos poucos, ele tomando forma. E no próximo módulo a gente vai aprender sobre listas e sobre funções. Então, a partir desse momento, a gente já vai estar criando uma estrutura de aplicação para o nosso código. Então, a gente vai realmente introduzindo coisas novas e aperfeiçoando esse código a um ponto em que você tenha algo realmente sólido aqui e funcional. Então, até o próximo vídeo e até o próximo módulo. Se inscreve e deixa o like.